Muito bem, pessoal, estamos de volta para a última parte dessa aula. Vamos analisar mais uma peça aqui. Vamos lá para a tela. Rita, senhora de 60 anos, foi presa em flagrante no dia 10 de novembro de 2011, quinta-feira, ao sair da filial de uma grande rede de farmácias, após ter furtado 5 tintas de cabelo. Para subtrair os itens, Rita arrebentou a fechadura do armário onde estavam os referidos produtos, conforme imagens gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O valor total dos itens furtados perfazia a quantia de R$ 49,95. Instaurado o inquérito policial, as investigações seguiram normalmente, então não tem nulidade a ser alegada. O Ministério Público, então, por entender haver indícios suficientes de autoria, provas da materialidade e justa causa, resolveu denunciar Rita pela prática da conduta descrita no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A denúncia foi regularmente recebida pelo juízo da 41ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado X, e a ré foi citada para responder à acusação, o que foi devidamente feito. O processo teve seu curso regular, não há nulidade a ser alegada. E durante todo o tempo a ré ficou em liberdade. Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 18 de outubro de 2012, quinta-feira, o Ministério Público apresentou certidão cartorária apta a atestar que no dia 15 de maio de 2012, terça-feira, ocorrera o trânsito em julgado definitivo da sentença que condenava a Rita pela prática de delito de estelionato. A ré, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. As alegações finais foram orais. A acusação e defesa manifestaram-se. Finda a instrução criminal, o magistrado proferiu sentença em audiência. Na dosimetria da pena, o magistrado entendeu por bem elevar a pena base em patamar acima do mínimo, ao argumento de que o trânsito em julgado de outra sentença condenatória configurava maus antecedentes. Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado também entendeu ser cabível a incidência da agravante da reincidência. Ele usou a reincidência para aumentar, para prejudicar a ré 2 vezes, hein, gente? Presta atenção nisso. Levando em conta a data do trânsito em julgado definitivo da sentença de estelionato, bem como a data do cometimento do furto, ora objeto de julgamento. Não verificando a incidência de nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o magistrado fixou a pena definitiva em 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e 80 dias multa. O valor do dia multa foi fixado no patamar mínimo legal. Por entender que a ré não atendia aos requisitos legais, o magistrado não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, assegurou-se à ré o direito de recorrer em liberdade. O advogado da ré deseja recorrer da decisão. Atento ao caso narrado e levando em conta tão somente as informações contidas no texto, elabore o recurso cabível. Pessoal, volta aqui para mim. Você consegue perceber como é fácil identificar a peça? Que não tem muita dificuldade? Qual é a peça que cabe aqui? Se teve uma sentença condenando a ré, o que você vai apresentar para o seu examinador? Você vê que ainda ele dá uma forcinha, ele fala o recurso cabível, então cabe um recurso da sentença condenatória. Cabe qual recurso? Apelação, isso mesmo. Onde que eu fundamento a apelação? Você já sabe. Artigo 593, inciso 1 da sentença condenatória ou absolutória, cabe apelação. Muito bem, ó, meio caminho andado, você já acertou a peça, já acertou a fundamentação. Muito bem, para quem que nós vamos endereçar? O nosso examinador, ele já nos deu que ela está sendo processada pelo juiz da vara criminal, da 41ª Vara Criminal. De qual estado? Estado X. Então, nós já sabemos para onde endereçar a peça também. Olha lá como vai ficando fácil. Você vai percebendo que você já tem condições, você já tem as ferramentas para ir formulando a sua peça. Concorda comigo? Você consegue ver isso em você? Muito bem. O que mais?
Um ponto muito importante aqui nessa peça aqui, pessoal. O examinador aqui, ele estava com o coração meio peludo, ele não estava muito legal esse dia não, quando ele formulou. Tem uma série de pedidos que você tem que levantar. Só que é o seguinte, não veja isso como ruim não. Porque quando há uma série de teses que você pode defender em favor do seu cliente, o que ocorre? Maior possibilidade de você conseguir pontos. E se você esquece 2 ou 3, você ainda tem 4 ou 5 teses para se lembrar e pedir em favor do seu cliente. Um ponto bastante importante aqui diz respeito à reincidência. Ela teve o trânsito em julgado, a nossa cliente teve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorrido após a prática do crime que nós estamos defendendo. Então ela cometeu um crime de estelionato lá atrás, antes do juiz prolatar a sentença, transitou em julgado essa sentença que a condenou por estelionato. Só que o seguinte, gente, você lembra quando que há reincidência? Só uma pessoa é considerada reincidente única e exclusivamente quando ela pratica um crime após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória de um crime anterior, que não é o caso aqui. Pessoal, estude reincidência, vai te ajudar bastante, ou nas questões ou na peça prática. Outra coisa, pessoal, princípio da insignificância. Em alguns problemas, o examinador da OAB ele vai perguntar, quer saber se você conhece, sabe o que é esse princípio da insignificância. Aqui, uma grande rede de farmácias. O total do furto que a nossa cliente cometeu não deu nem R$50, R$ 49,95. R$50 é pouca coisa. Ah, professor, eu estou na Pindaíba e R$50 é muito para mim. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma mulher que furta algumas tintas de cabelo e o total é R$50 numa grande rede. Então, nós devemos sustentar o quê? A atipicidade da conduta. Mas como atipicidade, professor? Creio eu que você já estudou isso. Se não estudou, você vai ver na outra parte do curso, tem uma parte do curso aí que eu falo sobre as teses de defesa, e uma delas é essa, a questão do princípio da insignificância. Se o legislador colocou lá a proteção em relação ao patrimônio no artigo 155, se a pessoa fere o patrimônio da vítima de uma forma insignificante, na verdade, não é para isso que serve o direito penal. Então, como é insignificante R$50 por uma grande empresa de farmácia, uma grande rede de farmácias, então nós devemos entender que a conduta da nossa cliente é atípica. Você tem que saber o que é essa questão do princípio da insignificância, porque vai ajudar bastante você na prova da OAB. Muito bem, então vamos lá para o nosso gabarito. Qual é a peça? A apelação. Fundamento, artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Endereçamento da petição de interposição. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 41ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado X. Teses em favor da cliente. Primeiro, atipicidade material da conduta. A subtração de 5 tintas de cabelo, embora esteja adequado formalmente à conduta descrita no tipo penal, não importa em a efetiva lesão ao patrimônio da farmácia. Incide, portanto, o princípio da insignificância. Assim, ausente a tipicidade material, a conduta é atípica. Segunda tese em favor da nossa cliente. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, deve ser argumentada em favor da cliente a aplicação do privilégio contido no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, já que a coisa furtada é de pequeno valor, bem como Rita seria considerada primária, já que o furto foi cometido antes do trânsito em julgado da condenação do crime de estelionato. Você se lembra, né, amiguinho? Furto privilegiado, quando a coisa é de pequeno valor e o agente é primário. Terceira tese em favor da nossa cliente, impossibilidade de bis in idem.
o magistrado, ao utilizar a circunstância do trânsito em julgado da sentença condenatória por crime de estelionato para elevar a pena base e também para elevar a pena pelo reconhecimento da reincidência, feriu o princípio do ne bis in idem, que é a vedação do bis in idem, punir a pessoa 2 vezes por uma mesma circunstância. Quarta tese em favor da nossa cliente: não configuração da reincidência. O artigo 63 do Código Penal disciplina que somente haverá reincidência se o novo crime, no caso do problema é o das tintas de cabelo, for cometido após o trânsito em julgado definitivo de sentença condenatória de crime anterior. Não foi esse o caso da ré, pois o furto foi cometido antes do trânsito em julgado definitivo da sentença relativa ao estelionato. Não se verifica, portanto, a reincidência. Quinta tese em favor da nossa cliente: a fixação errada do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Como a ré não é reincidente, faz jus ao regime aberto. Onde está isso? Artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Sexta tese em favor da nossa cliente: a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Não sendo a ré reincidente, encontram-se presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Assim, ela faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Vamos aos pedidos. Lembra-se, né, meu amiguinho? Os pedidos que nós vamos formular são de acordo com as teses que nós levantamos. Então, primeiro, pedido: absolvição com base na tipicidade da conduta nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer-se a aplicação do parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, que estabelece o furto privilegiado, por ser a ré primária e de pequeno valor a coisa subtraída, ou seja, ser o valor inferior a um salário mínimo. Você se lembra, né? Para a doutrina, coisa de pequeno valor é aquele que é abaixo de um salário mínimo. R$50 é menos do que um salário mínimo. Terceiro pedido: caso não reconhecida a tipicidade, deverá requerer a diminuição da pena pelo afastamento da circunstância da agravante da reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal. Quarto pedido: a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, da linha C do Código Penal. Por último, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Volta aqui para mim: a peça não deve ser datada porque o examinador não disse um prazo, então você não deve datar. Você já sabe, se você datar a peça quando o examinador não pede, ele pode entender que você está querendo identificar a peça, você será desclassificado. Pessoal, muito obrigado por você estar até aqui. Se você está assistindo o curso de forma regular, você já está cumprindo aquilo que a gente falou no início da aula. Você está sendo discípulo de bons hábitos, você está sendo disciplinado. Continue acompanhando, assista todo o curso. Se você tiver tempo, assista mais de uma vez, leia todo o material e eu tenho certeza que você se capacitará e você estará apto para enfrentar a segunda fase da OAB e você terá o sucesso que você almeja. Muito obrigado, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.